Shalom família, shalom galera. Eu queria, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de reclusão, trazer uma palavra para você de motivação, uma palavra que vá acender o espírito, que vá te motivar a buscar o espírito nesses dias, e que o Espírito Santo seja o guia seu, que o Espírito Santo seja o seu melhor amigo nesses dias e que a sua casa seja um altar nesses dias. Em Gênesis 12, a gente vê que o Senhor chama a Abraão para fazer algo novo na terra, o que ele ainda não tinha feito. Ele chama Abraão para fazer um povo que ele chamou para ser dele. E se você for ver a palavra e estudar a palavra, você vê que Abraão, já avançado em idade, ainda não tinha um filho, ainda não tinha um sucessor, e aí a sua esposa resolve dar um jeitinho para Deus, e dá a sua serva para Abraão, e ele gera um filho, e ele tem relação com essa mulher, eles geram um filho, e depois mais para frente o Senhor abençoa Abraão e Sara, e eles geram Isaac. O que eu queria trazer ao seu entendimento é que o Senhor tinha uma semente para Abraão, que era uma semente completa para que Abraão gerasse uma geração, tivesse um povo, gerasse um povo inteiro através de uma semente. Mas Abraão não entendeu isso. Através da sua mulher, Abraão gerou dois povos, que são os dois filhos de Abraão. E esses dois povos, até hoje, não têm totalmente a totalidade da semente de Deus, porque eles ainda não entendem quem é Jesus. E isso é uma coisa não só física, mas é uma coisa espiritual. E se você continuar na palavra de Deus, você vai ver que em Êxodo 28, o Senhor profeticamente revela o que aconteceu no livro de Atos. Ele chama a Arão. Ele fala para Moisés: Moisés, chama Arão, porque eu vou levantar um sacerdócio. E a primeira vez na história que o Senhor levanta uma geração para ser sacerdote, o Senhor estava fazendo nos tempos de Moisés, no deserto, levantando um povo, levantando uma instituição do que seria a igreja de hoje, levantando uma tenda que ele pudesse habitar e falar com o homem, porque o povo tinha medo de se envolver com Deus, o povo tinha medo de subir ao monte com Moisés, e o povo ficava, e isso a gente vê também, fazendo um parênteses, a gente vê que esse medo trouxe para o povo no deserto idolatria, trouxe divisão, trouxe separação de Deus, trouxe morte, trouxe várias maldições. Então, dentro desse parênteses, eu queria dizer que toda vez que você decide não seguir aquilo que Deus quer, que você se decide se afastar de Deus, isso traz maldição para a sua vida. E que isso não seja uma palavra que pese no seu coração, mas que te estimule a você entender que você precisa estar nos caminhos de Deus, que você precisa estar com Deus, seguindo o Senhor continuamente. Que outras pessoas não podem ocupar esse lugar, um pastor não ocupa o lugar de Deus na sua vida como sacerdote, porque você é o sacerdote. Isso mais para frente eu vou continuar na palavra e você vai entender isso. Mas o que eu quero dizer, na primeira vez que Deus fala, me separa um povo, e Arão é a representação do Espírito Santo nas nossas vidas. Moisés como Jesus, Arão como Espírito Santo se movendo. Então o Senhor estava profeticamente dizendo: virá um espírito, virá o meu espírito, e esse espírito separará as pessoas para serem sacerdotes diante de mim. Então, Arão é esse sacerdote que tem todo o conhecimento, porque você só pode entrar na presença de Deus, você só pode se relacionar com Deus quando você tem um entendimento completo de quem é Jesus. Essa semente que Abraão dividiu em duas. Essa semente que separa o homem de Deus, através do Espírito Santo, ela novamente está sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é, de novo, essa semente que nos leva a Deus. E eu queria te incentivar nesses dias a buscar o Espírito Santo. Se você for ver, a gente está passando por um tempo de deserto, e eu entendo que não é porque o mundo tem pecado, porque o mundo tem errado, porque tem tido carnaval e eles estão representando Jesus como um Deus fraco. Não é por causa disso, porque o mundo é assim.
Isso não devia espantar os cristãos. O que devia espantar os cristãos são pessoas se apostatando da fé, são pessoas usando os púlpitos para pregar uma coisa que nunca foi Deus, que não é Deus. São pais de família largando a fé e se entregando ao mundo, ao pecado, famílias inteiras se entregando ao mundo, pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Isso devia tocar o nosso coração, não uma besteira do mundo, ou porque o mundo é religioso, porque o mundo acredita em falsos deuses, acredita nisso, naquilo, porque essa é a palavra, o mundo jaz no maligno. Então, eu entendo que esse tempo o Senhor trouxe essa reclusão para a sua igreja, porque a gente vê também quando o povo pediu um rei, entrava um rei, entrou Davi, Davi serviu o Senhor, e depois entrou Salomão, e Salomão se desviou dos caminhos do Senhor, mas Deus tinha uma promessa a Davi e continuou. E entrava rei, saía rei, entrava rei que servia ao Senhor e restaurava, e Israel avançava. E depois esse rei morria, entrava um outro rei que era totalmente contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus. E aí o que acontecia? As maldições voltavam sobre Israel, Israel voltava a ser invadido pelos povos que estavam em volta. E isso foi indo, e houve o exílio babilônico, mas isso não foi porque os povos em volta eram ruins ou eram bons, porque os povos sempre foram ruins. Eles não foram chamados para ser o povo de Deus. Deus escolheu Israel, Deus deu uma eleição para Israel. Da mesma forma, através de Jesus, nós recebemos uma eleição, nós recebemos essa semente que é o Espírito Santo completa. E tudo isso que tem acontecido não é porque o mundo é ruim ou não é, porque se você for ver historicamente, até na época de Jesus, os romanos estavam lá envolvidos em tudo, Roma dominava quase o mundo todo. E os romanos eram muito mais perversos, eles matavam, a gente tem exemplo de Nero, a gente tem vários exemplos. A gente tem exemplos, até na época de Abraão, os caldeus ofereciam seus filhos na fogueira, e na época da Idade Média era tudo muito rústico. Falando historicamente, as pessoas acreditavam em bruxaria, que tal pessoa, porque conhecia a ciência, era um bruxo e era queimado. Então, não é porque hoje é muito ruim, sempre foi muito ruim, o mundo sempre foi muito ruim, mas o filtro disso sempre foram os cristãos, sempre foram aqueles remanescentes do Senhor que fazem a diferença na terra. E isso a gente pode ver através dos avivamentos. Então, sempre que há um declínio muito grande moral, há uma coisa que foge muito da curva para o lado ruim, sempre que isso acontece, Deus levanta os seus remanescentes. E nesse tempo não é diferente. Com tudo isso que a gente tem vivido, com tudo isso que a gente tem visto, é para que nós, como povo de Deus, como cristãos, tenhamos um espírito diferenciado, um espírito convertido ao Senhor, que a gente entenda, e eu quero te incentivar a isso, que você entenda que esse tempo é por causa do seu pecado, por causa do meu pecado como igreja. A gente tem visto várias notícias e o mundo e a mídia dizendo, mas tem que fechar a igreja, porque a igreja somos nós. E isso é engraçado, a pessoa falando, a igreja somos nós, mas quando a igreja está aberta, não passa nem na porta da igreja. Mas eu quero te incentivar, você que diz que a igreja somos nós, que você seja uma igreja mesmo, que nesses dias você seja a igreja na sua casa, você pai de família, que você seja o sacerdote na sua casa, que você seja aquele que vai trazer o reino de Deus na sua casa. Você, mulher, que seja, como a palavra diz, uma mulher virtuosa, a coluna da sua casa, que quando tudo estiver aparentemente desmoronando, você seja aquela que dobra os seus joelhos e que traz uma palavra profética, uma palavra de direção para mudar o rumo, a história da sua família. Você jovem, que você seja um avivalista, você jovem, que você seja o intercessor da sua casa, a voz profética na sua casa, que você incendeie a outros, porque Deus nos chamou através do Espírito Santo, através daquilo que ele queria fazer com Abraão, e Abraão não entendeu, e Abraão desvirtuou um pouco do que Deus queria fazer, porque ele dividiu sua semente. Como eu disse, Arão é a representação do Espírito Santo, e Arão foi chamado para o sacerdócio. Da mesma forma, você que recebeu o Espírito Santo, você que entende que é o corpo,
que no seu corpo, dentro de você, habita o Deus Espírito Santo, não mais uma pessoa da Trindade, não um Deus menor, mas o Deus Espírito Santo, que é poderoso, que pode fazer todas as coisas, que pode transformar a história de uma família, que pode transformar um laudo médico em vida. Esse Espírito poderoso habita em mim, habita em você, e ele está sedento. O mundo, a palavra diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo geme. Você tem visto na Itália quantas e quantas mortes. O mundo tem gemido para que o seu povo se levante, para que você, para que a nossa nação se levante. Há um tempo atrás eu estava em um congresso de jovens na Argentina e lá tinham alguns profetas, e esses profetas oraram por mim e pelo Douglas, que estava comigo, representando o Brasil, e eles disseram: vocês são Judá. Nessa guerra, nesses últimos dias, vocês são Judá. Vocês que vão à frente na guerra, vocês Brasil. Eles queriam dizer: vocês não nós, vocês Brasil. Vocês estão à frente nessa guerra. Quando vocês se avivarem, quando vocês se levantarem, a América do Sul vai se levantar. As nações serão avivadas. E isso eu quero trazer para você não como um peso, não que você pense que você tem que ser um super crente, porque ninguém é. Mas que você entenda que você precisa nesse tempo colocar na sua cabeça, não só no seu espírito, mas colocar no seu entendimento, assim como 1 mais 1 é 2, você tem que colocar na sua cabeça. Cara, você precisa ser avivado. Meu irmão, minha irmã, vocês precisam ser avivados. Pastores, vocês precisam ser avivados. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Não porque a gente se veste diferente, não porque a gente fala diferente, não porque por algum motivo visível, mas porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você. E esse Espírito Santo vai nos levar a fazer coisas que a gente nem imagina. Mas eu queria colocar um fundamento nisso, como você recebe o Espírito Santo. Em Lucas, capítulo 11, versículo de 9 a 13, o Senhor diz: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e receber e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Quem dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Eu queria trazer um entendimento a respeito disso. No original, no versículo 9, no original, quando o Senhor fala, por isso vos digo, a palavra digo, ela pode ser traduzida também como afirmar sobre, ensinar, exortar ou aconselhar. Então o Senhor está falando, por isso eu vos exorto, ou por isso eu vos aconselho a pedir. Esse pedir no original, ele também pode ser traduzido por rogar, suplicar, desejar, requerer. Então você pode requerer quando você pede algo do Senhor, porque isso é uma exortação, é um ensinamento do Senhor. Seguindo mais, ele diz, e dar-se-vos-á. O dar-se-vos-á, traduzindo, ele quer dizer dar um presente, conceder, suprir, fornecer as coisas necessárias, entregar aos cuidados de alguém, distribuir com abundância. Então, ele está falando sobre fornecer o que você precisa. E é aqui que o versículo começa a falar do Espírito Santo, que ele não diz para você pedir alguma coisa material, ele não diz para você pedir dinheiro, casa, carro, ele está te dizendo, o Senhor está te exortando a pedir o Espírito Santo. Por isso que no último versículo 13, o Lucas diz que o Senhor, o Pai Celestial, dará o Espírito Santo, porque o original disso, ele não está dizendo uma coisa material, ele está dizendo o Espírito Santo, ele está dizendo fornecer coisas necessárias. Então você missionário, que dom que você precisa? Você pastor, que dom que você precisa? Você
pai de família, que dom que você precisa para gerenciar a sua família? Você, mulher, esposa, que dom você precisa? Você, jovem, que dom você precisa para alcançar a faculdade, para alcançar a escola que você tá, para alcançar o seu trabalho? E é isso que o Senhor está falando. Quando ele nos exorta, ele nos ensina, nos aconselha. E mais para frente, dar-se-vos-á, buscai. Esse buscai, ele diz procurar ou descobrir pelo pensamento, meditação, raciocínio ou investigação. São esses 4 pontos. Então, a tradução, ele dá esses 4 pontos pelo pensamento, meditação, raciocínio ou investigação. E eu quero ressaltar o raciocínio, porque o nosso evangelho não é um evangelho de pessoas nécias, de pessoas que não conhecem nada, de pessoas incultas, mas o nosso evangelho é feito de pessoas que pensam, pessoas inteligentes, pessoas que conhecem as ciências, que se você ainda não vive isso na sua vida como cristão, eu te incentivo a começar a viver isso, a ser uma pessoa diferente, a entender que habita o Espírito de Deus em você e você é mais inteligente do que qualquer outra pessoa, que você na sua área tem que se destacar, que você na sua área não pode ser o menor na sua empresa, você tem que ser o maior. Eu não estou dizendo que é ruim você ser menor, eu não estou dizendo isso, mas o que eu estou dizendo é que Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes. Talvez o que Deus tenha de coisas grandes, talvez você seja um porteiro, mas Deus ali, você na portaria, vai começar a fazer milagres na sua vida. Vai começar a fazer milagres através da sua vida. E você vai ser o melhor porteiro. Talvez você seja um vendedor e Deus vai te dar estratégias e você vai ser o melhor vendedor. Talvez você seja um faxineiro, uma faxineira, mas Deus vai te usar ali para curar outras pessoas, Deus vai te usar ali para fazer a diferença, para que outros entendam quem é Deus através da sua vida. Mas você tem que entender isso, você tem que raciocinar, entender na sua mente isso, que ele está te incentivando a buscar ele como 1 mais 1 é 2. Porque você tem que entender, nós temos que entender como cristãos, não é natural uma pessoa morrer de câncer, não é natural uma pessoa ter enfermidade, porque nos céus não há enfermidade, não é natural a escassez, seja o que o mundo passar, não é natural. O natural é que vivamos milagres todos os dias, porque você, porque somos cidadãos dos céus, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. Então a gente não pode ser uma igreja normal. Quando passar esse tempo, que a igreja voltar a se reunir nos templos, a gente não pode se reunir só para cantar uma música, só para ouvir um pastor pregar, um apóstolo, seja o que for. A gente tem que se reunir para produzir milagres, a gente tem que se reunir para mostrar para o mundo quem é a igreja, quem é o Espírito Santo, quem é Jesus, quem é o Deus Pai. E mais para frente, buscar e achareis. O achareis pode ser traduzido por achar por averiguação, reflexão, exame, aprender ou descobrir. Então são formas de você receber o Espírito Santo na sua vida por averiguação, reflexão, meditar em quem é o Espírito, meditar na palavra, exame, procurar na palavra. Se você tem ferramentas para traduzir a palavra, traduza para os originais, busque conhecimento do Senhor, que a palavra diz que nos últimos tempos muitos seriam enganados pelos falsos profetas, pelo falso Cristo, porque as pessoas no final dos tempos terão o seu entendimento cegado. Por quê? Porque elas estão sentadas ouvindo somente uma pessoa pregar e elas não põem isso na palavra. Da mesma forma que a gente tem uma cultura de dizer, esse cara profetizou errado, ele é um falso profeta. Cara, então a gente tem que usar isso também para os pastores, para os pregadores que pregam algo fora da palavra. Então você que é pregador, você que exerce esse ofício no corpo de Cristo, que você se exime, que você se empenhe em estudar a palavra, não para mostrar que você sabe, mas para direcionar o povo da forma correta. Você que é um jovem que quer ser um ministro da palavra, que quer compartilhar a palavra do Senhor, eu te incentivo, cara, estuda a palavra. Não seja um cara que prega uma coisa rasinha, sabe? Não que isso seja ruim, a palavra de Deus é vida. Eu acredito muito que só de você ler a palavra, você não precisa pregar nada. A gente tem que viver isso. Só da gente ler a palavra de Deus, só da gente ler a Bíblia, os milagres têm que acontecer.
porque a palavra de Deus é viva. Não é através da minha pregação que um milagre acontece, é através do Espírito Santo, é através da vontade do Senhor. Mas ele nos incentiva aqui a você refletir, examinar, aprender e descobrir. E aí ele encerra o versículo 9, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que... 10. Todo aquele que pede, recebe. Esse recebe, eu queria destacar ele também. Esse recebe é pegar. Pegar com a mão. Agarrar. Alguma pessoa ou coisa a fim de usá-la. Pegar algo para ser carregado. Levar sobre si. E isso remete aos dons. Que você tem total acesso. Que você tem total direito, herança de pegar alguma coisa, e essa coisa, por isso que ele fala do Espírito Santo, essa coisa é o Espírito Santo, e uma coisa a fim de usá-la, um dom ao Espírito Santo, que ele quer ser usado por você, o Espírito Santo, não de uma forma pejorativa, mas ser usado para manifestar o reino de Deus. E aí a gente tem o versículo 11, qual dentre vós é o pai? E isso na tradução é literal mesmo, e eu quero destacar só no 13. Ora, se vós que sois maus, saber das boas dádivas. Essas dádivas, a tradução também é dom ou presente. Então, os dons do Senhor são presentes. Os dons do Senhor são como presentes para a igreja. E eu queria dizer que o Senhor dá o Espírito sem medidas. João 3,34. Não há medida. Se você acha que porque você profetiza você não pode curar, cara, você está fora da palavra. Porque Deus não deu o Espírito Santo por medida, você só vai profetizar, você só vai curar. Eu entendo que existem funções que você desempenha, que são ferramentas para que o Senhor te use em determinada área, porque é a sua vocação, é o seu chamado. Mas se você profetiza, você também pode curar. Talvez você não seja uma pessoa de ofício, um profeta de ofício, mas você pode profetizar. E eu te incentivo a, na sua casa, se algum familiar seu ainda não conhece a Jesus, que você seja a voz profética na sua casa. Se nesse tempo que você tem compartilhado com seus amigos, feito live, conversado via WhatsApp, Instagram, que você seja ousado no Senhor, seja ousado em declarar a palavra do Senhor, em declarar cura. A Igreja de Cristo não está prostrada diante dessa enfermidade do coronavírus. A Igreja de Cristo não está prostrada. O mundo tem que saber que a Igreja não está prostrada. Nós entendemos que as autoridades, de forma legal, decretaram esse isolamento. Nós somos obedientes a isso, mas nós não estamos calados. A igreja não está calada. Você não deve ficar calado. E eu queria encerrar dizendo que essa semente completa, ela estava sobre Jesus. Jesus inaugurou um tempo diferente. E isso ele inaugurou no deserto. Depois que ele se batizou, os céus foram abertos. E um parênteses também, os céus foram abertos e eles não estão fechados. Os céus foram abertos e eles continuam abertos sobre a sua vida, sobre a minha vida, e o Espírito Santo continua sobre nós. Então Jesus foi tentado, viu os céus abertos, o Pai falou: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, e ele foi para o deserto para ser tentado. E foi no deserto que Jesus venceu Satanás. Foi no deserto que Jesus saiu para produzir milagres. Então o deserto é tempo de você buscar o Senhor, é tempo de você ser tentado, é tempo de você analisar quais são os seus erros, é tempo de você ficar sozinho com você mesmo. Não cercado de pessoas que você pode usar uma máscara, que você pode passar uma imagem que você não é. Porque o problema da igreja não é a igreja. O problema da igreja sou eu, o problema da igreja é você. Porque o cabeça da igreja, que é Jesus, não tem problema. Então, se algo está errado na sua igreja, é porque você, porque eu, como pessoas, temos falhado. E Jesus saiu desse deserto para fundar uma nova igreja. Não uma religião, não usos e costumes, mas para ser disruptivo em todas as coisas. Jesus depois chamou 70, depois ungiu os seus 12 como apóstolos, como enviados, e em Atos 2, Jesus um pouco antes disse: eu preciso ir para que o Consolador venha, para que o Espírito Santo venha, e aqueles homens passaram a ser diferentes. Aqueles homens que já estavam desanimados, que já estavam fugindo de tudo, porque no contexto de Jesus,
existiam outros Messias, e o povo de Israel entendia que viria um Messias, assim como Davi, para libertá-los. Então existiam, por exemplo, Simão Zelote. Zelote era um grupo que queria dividir o povo. Eles faziam guerra contra o Império Romano porque eles queriam dividir novamente e ser separados de Roma. Então aquilo era um contexto comum para eles, que viria um Messias. E houveram mais duas guerras de pessoas que foram Messias também, com a aprovação dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. E Jesus veio e eles entenderam também que Jesus seria um Messias. E depois que Jesus morreu, eu entendo que na cabeça deles eles falaram, foi mais um Messias que passou e não era um Messias. E aí Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele deu vários ensinamentos para o povo, mas eles entenderam mesmo o chamado. Quando o Espírito Santo veio, e mais uma vez eu digo, nós precisamos do Espírito Santo nesses dias. Nesses dias o Espírito Santo tem que ser o guia em todas as nossas coisas. Que você pega a sua palavra, normalmente no final das Bíblias tem um dicionário, que você pegue tudo que fala sobre o Espírito Santo, linka tudo, estuda, que você se debruce em cima disso. Martinho Lutero dizia que o estudo da palavra era como uma corrida de maratona. Ele queria dizer que você ficava exausto, que você ficava cansado, porque é cansativo mesmo, é algo de estudo, mas isso é recompensador, porque quando você termina um estudo, quando isso entra no seu espírito, você entende o que Deus quer para você, o que Deus quer fazer. E Jesus saiu do deserto para implantar uma nova igreja. Não uma igreja que dependia de sacerdotes, de escribas, não uma igreja que dependia dos fariseus, mas cada um passou a ser uma igreja. E quando a pessoa diz, eu sou a igreja de Cristo, cara, se você é a igreja de Cristo, se você diz isso, que o peso do Espírito venha sobre a sua vida, e que onde você tem pecado, você deixe de pecar, que onde você tem errado, você deixe de errar. Porque se você diz que é a igreja de Cristo é sarada, a igreja de Cristo produz milagres. E eu entendo, e eu falo isso não como peso, que não seja um peso sobre a sua vida, mas seja um estímulo para que você diga, cara, eu sou a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, eu tenho que produzir milagres. As pessoas que estão à minha volta precisam conhecer a Cristo. E eu profetizo que você vai ter palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, que você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, que é um tempo da igreja sair desse deserto e produzir milagres. Que você viva isso na sua vida, que você viva isso fora das quatro paredes de uma igreja, porque a gente se reúne para adorar o Senhor. O templo é para adorar o Senhor, não para que a gente sente e um pastor soe pregando e o ministro de louvor fala, vamos lá galera, vamos adorar e tal. Não é um show, não é uma pregação de autoajuda, você não vai para uma autoajuda. Cara, você vai para adorar o Deus Criador de todas as coisas. Mas você só pode ter esse entendimento se no seu secreto, na sua casa, você buscar esse Deus e falar, Senhor, eu estou me reunindo com o corpo. Não existe igreja, você é desigrejado, isso também é uma verdade. Você é desigrejado, você que acha que eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar com esse monte de crente. Cara, você está errado, isso é antibíblico, isso é antibíblico. Você tem que estar numa igreja, você tem que estar fundamentado em um ministério. Se você acha que seu ministério tá errado, ore ao Senhor, porque talvez o erro seja você, talvez o erro não é o pastor, talvez o erro não é os irmãos, talvez o erro é você. E que não seja pesado, mas posso te falar uma coisa? Se nesses dias você não buscou o Senhor, você não orou, você não acordou de madrugada, não leu a palavra, o erro é você. Porque agora não tem ninguém para ficar no seu pé. Vamos lá, irmão, vamos para a igreja. Vamos lá, irmão, vamos adorar. Vamos lá, irmão, você vai ser próspero. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Agora é você e Deus. Agora é você e o Espírito Santo. E que esses dias você possa buscar o Senhor. Assim como Jesus saiu para instituir uma igreja nova. Que nós vamos sair para viver coisas que a gente não viveu. Eu tenho certeza que a gente vai sair para ver uma igreja nova. Uma igreja incendiada, uma igreja avivada. Uma igreja que não liga se eu estou de terno ou gravata, que não liga se eu tenho barba ou não, se eu tenho tatuagem ou não, porque diante de Cristo tudo isso perde o valor. Diante de Cristo tanto faz se eu tenho barba, se eu tenho cabelo comprido, se eu sou o que for. Diante de Cristo só Ele resplandece, diante de Cristo só Ele tem valor. Que a igreja brasileira saia desse tempo
para adorar o Senhor, para viver Cristo em todas as coisas. Eu entendo que existem usos e costumes, e isso não é ruim, isso é bom. Isso é comprovadamente pessoas que não seguem padrões, quando entram para uma religião, e é uma religião que existe padrões, a pessoa começa a viver uma vida diferente, porque a cabeça dela, o entendimento dela, começa a ser transformado dizendo que existem padrões. Então isso o mundo tem usado para curar vícios, o mundo tem usado para treinar funcionários, o mundo tem usado isso. E isso não é uma coisa ruim. Uma coisa ruim é quando isso, dentro da igreja, divide o corpo de Cristo. Então, se você quer deixar a sua igreja aberta, cara, deixa a sua igreja aberta. Se quer deixar fechada, deixa a sua igreja fechada. Eu tô falando isso por causa das polêmicas recentes, que todo mundo sabe. A gente não pode se dividir em um momento tão difícil. E eu queria finalizar dizendo que em Atos 4, Pedro e João estavam presos perante o Sinédrio. E eles disseram, vocês estão me prendendo porque um homem foi curado pelo nome do Senhor. Eles tinham todo o direito de falar, vocês estão me prendendo porque eu curei um homem? Eles tinham todo o direito, mas eles entendiam que não foram eles, que foi Jesus, que foi através de Jesus. Tanto é que depois, um pouco mais para frente, que você medite, que você estude na sua casa, um pouco mais para frente eles dizem, nós não podemos parar do que temos de falar, do que temos visto e ouvido. Eles não falaram, eu não posso parar de fazer o que eu tenho feito, o que eu tenho curado, o que eu tenho pregado, porque nada é nosso, tudo é do Senhor, até o dom que há em você, você cantor, você levita, não sei como você chama na sua congregação. Cara, se você canta ou se você toca, isso não é dom seu, então você não pode usar isso para desvirtuar aquilo que Deus te deu. E eu digo isso em amor, para que você entenda que há um tempo novo às portas, há um avivamento novo às portas. A Igreja do Brasil vai viver um avivamento. Nós vamos ser a primeira nação na história que será 100% convertida. Imagina aquele cara na prisão, o pior cara do mundo. Ele vai ser salvo. E você que não gosta disso, vai viver a graça de Deus. Porque a graça é o bem merecido. Esse bem merecido me salvou. Um jovem que aos 15 anos era totalmente drogado, aos 15 anos tentou se suicidar. Eu recebi a graça. E eu recebi a graça não porque alguém pregou, porque o próprio Espírito me chamou quando eu estava para tirar minha vida. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus que vai alcançar o assassino, que vai alcançar o drogado, que vai alcançar a prostituta, que vai alcançar os corruptos na nossa nação, que vai alcançar a pior pessoa, talvez um vizinho que você odeia, você como cristão, talvez tenha um vizinho ou alguém que você odeie, que você não goste. Cara, vai viver a graça de Deus, é o tempo da graça de Deus no Brasil. Eu como jovem, como parte dessa geração que vai avivar a nossa nação, que vai avivar as nações, eu digo para você, a graça de Deus precisa entrar na sua vida, a graça de Deus precisa te alcançar, e que o amor de Cristo, que o amor que fez ele morrer por mim e por você, comece a clamar na sua vida, e que o Espírito Santo seja o guia na sua vida, que o Espírito Santo possa guiar os seus sentimentos, possa guiar toda a sua teologia que você acha que existe, todo o seu entendimento do reino, que o Espírito Santo seja o filtro em todas as coisas. E eu queria orar para que nós como igreja brasileira possamos despertar, nós como igreja brasileira possamos caminhar em unidade, seja você assembleiano, batista, presbiteriano, seja qual for a sua vertente teológica, eu entendo que diante de Cristo tudo isso perde valor. Senhor Deus e Pai, eu te louvo por este dia. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor fará coisas grandes na nossa nação. Senhor, todos aqueles que estão ouvindo essa palavra possam ser incendiados por Ti, Espírito Santo. Que o Senhor encontre espaço, que o Senhor encontre morada nessas vidas, que o Senhor encontre morada nas famílias, que cada pai seja um sacerdote, cada mãe seja uma sacerdote, cada filho seja um sacerdote no seu lar, que levantemos altares de adoração na nossa nação, Senhor. Senhor,
Que o Senhor entre com cura, Senhor, porque a cura é um direito do teu corpo, porque o corpo de Cristo não é um corpo enfermo, Senhor. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, aonde essa ministração chegar, que haja cura, não através, Senhor, da minha oração, não através de tudo que eu falei, mas através do Senhor, Espírito Santo, que a cura em ti, que o sangue de Jesus esteja sobre as famílias, que o Senhor nos livre dessa maldição desses dias, que todo manto de morte não alcance a tua igreja, Senhor, e que possamos sair desse tempo como uma igreja avivada, como um corpo de Cristo, Senhor, seja qual for a nossa denominação, a nossa placa, que saiamos como corpo de Cristo para produzir milagres, para mostrar para o mundo que há fogo no altar, Senhor, assim como diz em Levítico, que o fogo do altar continua queimando e que o leão de Judá ruja sobre o Brasil, ruja sobre o nosso presidente, os seus ministros, Senhor, e ruja, destronando tudo aquilo que não é Deus, tudo aquilo que não é Deus no Congresso, tudo aquilo que não é Deus na política, na saúde, nas artes, Senhor, na educação, nas empresas, Senhor, e sobre as igrejas, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Saia para produzir milagres. Amém.